A Marvel continua a nos bombardear com supostos teasers, trailers e informações privilegiadas sobre seus filmes. Já nos cansamos de Doomsday, o que significa que é hora de passarmos para o Homem-Aranha 4. Aconteceu uma situação engraçada lá, porque a Marvel lançou o trailer inicialmente em uma qualidade tão terrível que poucas pessoas acreditaram. E foi preciso fazer um segundo vazamento com melhor qualidade. Vamos analisá-lo nos próximos minutos. E de quebra, a morte definitiva do universo cinematográfico da Sony, que quer entregar o Venom para a Marvel, Joe Keery, que pode interpretar Harry Osborn e muito mais. Deixem seu like em apoio ao Aranha e nós, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Várias fontes respeitadas afirmaram recentemente que a Sony decidiu o futuro de seu universo cinematográfico. Nele, no momento, restava exatamente um filme não anunciado sobre a Mulher-Aranha de Olivia Wilde. E ele, atenção, foi cancelado. Agora, segundo se afirma, a Sony, em vez de trabalhar em seus próprios filmes, planeja aprofundar a colaboração com a Marvel, entregando a Kevin Feige os direitos de todos os personagens existentes em troca de uma porcentagem. Isso é importante, pois em sua época, por exemplo, a Sony se recusou a permitir o uso de Kraven, o Caçador, em um filme do Pantera Negra. Naquela época havia o sucesso de Venom e os sonhos de um universo próprio. Agora ele está oficialmente encerrado e os japoneses planejam ganhar dinheiro com projetos conjuntos com a Marvel. Em primeiro lugar, informa-se que o primeiro na fila para a transição é o Venom. E a iniciativa, ao que parece, vem de Kevin Feige, que quer fazer do simbionte o protagonista de uma nova trilogia com Tom Holland. O Venom também pode dar uma passada em Guerras Secretas, onde, segundo o cânone, o Aranha usa justamente o traje preto. E de resto, finalmente desapareceram os obstáculos para a aparição no universo principal da Gata Negra, do Camaleão, do Morbius e de outros lendários vilões do Aranha, cuja reputação a Sony estragou bastante nos últimos anos. A informação sobre essa nova certeza já foi indiretamente confirmada pelo fato de que a Marvel adicionou o Venom à série animada O Aranha e seus Amigos Espetaculares, algo que a Sony se recusava terminantemente a permitir antes. Aqui, no entanto, há uma nuance, pois a Sony, por acordo com a Marvel, é obrigada a lançar filmes do universo aracnídeo para não perder permanentemente os direitos sobre o personagem. Mas aqui, muito provavelmente, eles recorrerão a truques legais. Tecnicamente, os filmes solo de Tom Holland são filmes da Sony, assim como o filme de animação no Aranhaverso. Então, legalmente, a Sony pode manter os direitos mesmo em um esquema de colaboração estreita com a Marvel. Eles só lançarão algo próprio para se precaver. E essas são boas notícias para os fãs do filme de animação do Aranhaverso. Todos os spin-offs, como o Aranha Punk, certamente serão lançados, para, por via das dúvidas, garantir os direitos sobre os personagens. E quanto ao Homem-Aranha 4, vocês vão rir, mas Shade Sink está novamente no centro das teorias. O fato é que fontes afirmaram que, nas filmagens do Aranha no estúdio, Shade usava um traje amarelo e verde, o que, é claro, nos remete novamente ao papel de Jean Grey, ou como afirmam alguns jornalistas, de Rachel Summers, a filha de Jean Grey e do Ciclope, que acabou no universo dos Vingadores devido à incursão que será detalhada em Doomsday. De uma forma ou de outra, informa-se que a heroína de Shade manipula mentes, apaga memórias e possui telecinese. Um conjunto completo dos poderes de Jean Grey, que, segundo se afirma, a organização do Departamento de Controle de Danos estará caçando. Se Shade realmente for do multiverso, este é um movimento muito interessante da Marvel, que finalmente conectará pelo menos algum filme com Doomsday. E lá no trailer, como nos lembramos, o Ciclope estava claramente de luto por alguém próximo. E Jean Grey se encaixa perfeitamente no papel da falecida. Melhor ainda, a linha narrativa do Ciclope será continuada pela filha que ele teve com Jean, que desapareceu em algum lugar devido à incursão. Vocês se lembram em torno do que os irmãos Russo estão construindo lentamente o Doomsday, certo? A filha de Sue Storm, a filha de Thor, os filhos do Doutor Destino. A filha do Ciclope se encaixaria logicamente na lista. Então, por enquanto, não descartaríamos essa teoria dos insiders. É engraçado que a própria Shade Sink tenha declarado que soube dos rumores sobre seu papel antes mesmo de lhe ser oferecido. Segundo Shade, ela leu artigos na internet sobre o contato da Marvel com ela 2 dias antes de seu primeiro contato com Kevin Feige. Então, hoje em dia, os insiders realmente sabem de tudo com antecedência. A informação muitas vezes chega a eles antes de chegar aos atores. Outro ator de Stranger Things a quem se prevê um grande futuro na Marvel é Joe Keery. Muitas fontes relatam que a Marvel finalmente caiu em si e, em vez de outro ator desconhecido, está de olho em um cara verdadeiramente popular. E afirma-se que Kevin Feige já tem um papel pronto para Joe, no qual ele o vê. Qual exatamente ainda não está claro, mas no Reddit, Keery é ativamente cotado para o papel de Harry Osborn na trilogia de Tom Holland. Keery e Holland têm mais ou menos a mesma idade, e a sinergia deles pode tornar a trilogia grandiosa. Mas também há opções fora do Aranha.
A Marvel, depois das Guerras Secretas, precisará muito de estrelas mutantes. E Kiri também se encaixa perfeitamente no papel do novo Ciclope. Ele definitivamente sabe como cuidar de crianças. E uma opção realmente exótica é o novo Tony Stark. Em termos de carisma e atmosfera, Joe se assemelha um pouco a um jovem Downey Jr. E considerando que Kevin Feige promete substituir os atores para os papéis de Tony e do Capitão após as Guerras Secretas, tudo é possível. Enfim, deixem suas sugestões nos comentários e nós voltaremos ao Aranha. Aconteceu um momento importante para a trilogia lá, porque fontes respeitadas declararam que a Marvel planeja manter Destin Cretton como diretor para o Homem-Aranha 5. E estas são notícias terríveis para dois projetos ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, para Naruto, cuja adaptação Cretton deveria dirigir, mas que se dane. No intervalo entre os filmes do Aranha, talvez ele consiga. Muito pior é a situação com Shang-Chi 2, que Cretton também deveria dirigir. Aqui o diretor definitivamente não conseguirá se dividir. E é engraçado que os rumores sobre sua desistência de Shang-Chi tenham sido indiretamente confirmados pelo ator principal, Simu Liu. O ator negou a saída de Cretton e declarou que, se acontecesse, ficaria feliz em ver Lee Isaac Chung, a dupla dos Daniels ou Chloé Zhao como diretores. É engraçado que Chloé já tenha trabalhado com a Marvel em Eternos, e assim possa fazer um retorno ao universo cinematográfico. Mas que se dane. Para nós, o principal é que não teremos que esperar 5 anos pelo próximo Aranha. Tudo indica que a Marvel está desenvolvendo o projeto como o início de uma trilogia. E a segunda parte sairá em 3 anos, como convém a uma continuação. Será especialmente engraçado se o quinto Aranha se tornar o primeiro filme após as Guerras Secretas, como foi na época com Sem Volta para Casa, que se tornou o primeiro filme após o Ultimato. E através de Tom Holland, a situação no Novo Mundo será contada novamente. Não se deve descartar essa opção e podemos esperar com confiança o novo Aranha no verão de 28. No entanto, é improvável que seja o primeiro, pois na primavera espera-se o lançamento de um filme sobre os X-Men. Mas lá, a Marvel ainda pode adiar 20 vezes. Então, o Aranha é o candidato do povo. O lançamento oficial do trailer da quarta parte é esperado para depois de 20 de janeiro, e informa-se que será diferente do supostamente vazado. Não é de surpreender considerando que vazou 2 vezes. A última versão permitiu ver na tela uma adaptação quase idêntica da capa da história em quadrinhos onde o Aranha luta contra a Tarântula. E achamos que podemos dizer com segurança que na tela está precisamente Anton Rodrigues, um ex-militar que se injetou outra versão do soro do super soldado e equipou suas luvas e botas com lâminas retráteis revestidas de drogas e venenos. Um oponente muito sério para o Aranha, praticamente sua cópia. E na medida em que os pixels do trailer permitem, pode-se dizer que a Tarântula usará um traje mais ou menos canônico dos quadrinhos. O mesmo se diz sobre o Boomerang. Ele também apareceu no trailer, mas com uma qualidade ainda mais baixa e em segundo plano. E novamente com um traje absolutamente canônico dos quadrinhos com mínimas correções. Aqui a Marvel obviamente está adotando a experiência da DC e abandonando o pseudo-realismo. Vocês se lembram como durante toda a saga do multiverso, a Marvel fazia constantemente versões realistas de super-heróis, recusando-se periodicamente a chamá-los por seus nomes dos quadrinhos. Agora, assim como na DC, eles não terão medo nem dos trajes mais comiquescos. O que provavelmente é bom, porque o pseudo-realismo nos super-heróis parece ter se esgotado. Pelo mesmo motivo, a propósito, o Blade de Mahershala Ali morreu definitivamente. Várias fontes informaram que a Marvel desistiu e não está mais tentando desenvolver a ideia de um filme solo do Blade. Em vez disso, Ali será colocado diretamente no crossover dos Filhos da Meia-Noite. E lá já se verá, ou dará certo ou fracassará. E se der certo, será mais fácil trabalhar em um filme solo. As notícias são ruins por um lado, mas por outro, pelo menos veremos uma nova versão do Blade. E em um novo dia, talvez vejamos um dos piores personagens da história dos quadrinhos. Porque os insiders relatam que Emanis Fandi interpretará o novo namorado de Mary Jane Zendaya no filme. E basta um olhar para o ator para perceber que ele se parece exatamente com Paul Rabin, dos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez nas páginas em 2022 e imediatamente começou um romance com Mary Jane. E que romance! Ele é realmente um cara doce, atencioso e bom, que não é nem de longe um vilão. Ironicamente, foi exatamente isso que enfureceu os fãs. Muitos acreditam que a Marvel inventou Paul apenas para separar o Aranha e Mary Jane. E ele não tem nenhuma outra função na trama. Na história em quadrinhos, a propósito, a separação de Mary Jane levou o Aranha por um caminho sombrio. E assim, no cinema, muitos suspeitam que o novo namorado de Zendaya será um golpe para Peter, que por vezes começará a se parecer com o Justiceiro. E do sucesso desta linha narrativa dependerá não apenas o futuro do Aranha, mas o futuro de toda a Marvel. A publicação The Wrap, citando altos executivos da indústria cinematográfica, informou que o ano de 2026 é o ano mais importante na história do universo cinematográfico da Marvel. Segundo a publicação, do sucesso do Aranha e de Doomsday dependerá todo o futuro da Marvel no cinema.
Não que isso seja um segredo para ninguém, mas informa-se que os chefes da Disney avaliarão cuidadosamente a bilheteria dos projetos e, segundo se afirma, tomarão medidas em relação à 7ª fase e à próxima saga. É improvável que se trate de cancelar algo. O filme dos X-Men já está em produção e Pantera Negra 3 já está sendo filmado. Muito provavelmente, trata-se de se Kevin Feige receberá dinheiro para novas franquias e séries. O fracasso do Homem-Aranha 4 e dos Novos Vingadores pode abalar seriamente os orçamentos de projetos futuros. E a Marvel retrocederá 15 anos, lançando 1 ou 2 filmes comprovados por ano. Vocês acreditam nesse resultado? Ou os Vingadores ainda conseguirão arrecadar 2 bilhões na bilheteria? Façam suas apostas nos comentários. Por enquanto é tudo da nossa parte. Até a próxima, amigos.